noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta convicção e transparência. Esse é o objetivo, o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite, mais uma vez, porque ele já esteve aqui outras vezes, o deputado Rodrigo Amorim. Boa noite, deputado. Boa noite, o prazer é meu, Ricardo. Sempre uma honra estar aqui nesse palco da política do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo e nesse momento eu o recebo na condição de líder do governo na Assembleia Legislativa e também na condição de presidente da principal comissão da Assembleia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Eu vou começar a nossa conversa até por aí. Quer dizer, dá para compatibilizar? Como é que você se vê, quer dizer, presidindo dois postos estratégicos do Parlamento Fluminense? A CCJ, onde todas as questões são admitidas ou não, à luz da sua constitucionalidade, e a liderança do governo, com toda a demanda que se faz, por mais que o governo atenda, obviamente tem 70 parlamentares para você administrar, quer dizer, nessa relação com o Palácio Guanabara. É fácil fazer isso, Rodrigo? Olha, primeiro, motivo de muito orgulho. A gente, quando conversou aqui há algum tempo atrás, justamente abordamos aqui como seria o desafio da CCJ e como aconteceu todo esse processo do comando da CCJ. Eu fui reconduzido à CCJ e não somente. Hoje eu estou acumulando as duas funções, que são as funções principais da casa, que é a liderança do governo, um governo que tem uma ampla maioria, e também continuo na presidência da CCJ. Muito me honra a confiança de duas figuras políticas, o governador Cláudio Castro, sim, o presidente Rodrigo Bacelar, governador em exercício, futuro governador, e muito me honra uma posição de confiança das duas lideranças políticas e poder ter o prestígio e a confiança também dos colegas da casa e fazer o trabalho fluir. Exige presença permanente, mas também uma posição de força, uma posição de destaque, e que eu tenho cumprido essa missão e que Deus permita que eu possa continuar cumprindo com a confiança de todos os colegas. Na CCJ, obviamente, você tem tido um comportamento diferente do seu comportamento como parlamentar, você, ou seja, atende a todas as demandas, você faz uma verificação técnica das demandas, se elas estão constitucionais, você não cria nenhum óbice de natureza ideológica e política, ou seja, isso você o faz lá no plenário, quando você acha pertinente. Mas a questão da demanda dos parlamentares, eu acho mais complicada essa tarefa, porque um governo, por mais que atenda os parlamentares, eu percebo na conversa com um ou outro deputado que há sempre digamos, uma insatisfação, porque acham que sempre o atendimento foi aquém da expectativa do parlamentar. Como é que você está superando isso? Ricardo, na verdade a missão da CCJ é justamente essa, a comissão mais importante da casa. Todas as proposições nascem na CCJ e terminam na CCJ, sim, que dá a redação final. Eu defendo o parlamento, sou parlamentar pelo segundo mandato, defendo o parlamento e a representação popular. Se o deputado está ali, ou a deputada, eles estão, não é à toa, tiveram voto, representam uma parcela fundamental da sociedade. Então é legítimo que as suas pautas, por mais que eu as discorde, que elas possam chegar a plenário. Eu me orgulho de ser um dos deputados mais combativos da Assembleia Legislativa. Faço a defesa incondicional das pautas conservadoras, da bandeira que acredito. Mas isso eu faço no meu mandato no plenário. Agora, como presidente da CCJ, a missão é deixar a casa fluir, deixar as proposições crescerem e enriquecer o parlamento. Sim. A missão de líder do governo é justamente manter a base unida e servir de diálogo, servir de ponte com a Secretaria de Governo, com o governo do Estado. É fundamental que a gente possa atender demandas que são legítimas dos parlamentares e também fazer interlocução com as secretarias. Tem muito projeto tramitando e vai ser fundamental agora nesse segundo semestre, por exemplo, que a gente discuta a questão orçamentária, muita pauta relacionada à segurança pública e também a interlocução com as secretarias setoriais é papel do líder do governo. A gente está em vias de que o presidente Bacelar assuma o governo do Estado numa escolha natural, uma escolha que foi a escolha do ano que vem, me parece, do governador Cláudio Castro. Sim. E também há uma nova missão da liderança do governo, que é justamente fazer uma transição, que na verdade não é transição, é uma continuação com alguns pequenos ajustes, mas também participar desse processo de migração do governo Cláudio Castro para o governo Bacelar. E é fundamental, com integração, com harmonia, como tem tido, são dois líderes
governador Cláudio Castro, presidente Bacelar. Eu vou trocar um pouco a pauta, eu vou falar de sambódromo. Você conseguiu, a LERJ, na verdade, aprovou um projeto da sua autoria, recuperando, trazendo para o governo do Estado e tirando da Prefeitura a administração do sambódromo. Isso despertou uma polêmica muito grande, o prefeito Eduardo Paes disse que vai para a Justiça, enfim. Como é que você analisa, digamos, essa grita do prefeito Eduardo Paes e a crítica que ele faz, dizendo que esse é um assunto, de pertinência da Prefeitura e não do governo do Estado, que cabe aos prefeitos a promoção do Carnaval, a administração do Carnaval e não ao governo do Estado, que tem outras demandas mais importantes, como segurança pública, saúde e por aí foi. Olha, Ricardo, essa é mais uma mentira do prefeito Eduardo Paes. Não me surpreende que o prefeito tenha ficado nervosinho mais uma vez. E ele passou recibo imediatamente. O fato é, em primeiro lugar, é fundamental que, para quem nos assiste, a gente possa rememorar o ordenamento jurídico brasileiro. Antes da Constituição de 88 existia o Decreto-Lei. A partir de 88 acabou esse instituto do Decreto-Lei. Portanto, com a Constituição, tanto a Constituição Federal quanto com a Constituição Estadual de 89, tudo que era regulado por Decreto-Lei se tornou automaticamente, foi recepcionado pelo novo texto constitucional como uma lei ordinária. Portanto, uma lei ordinária ela pode ser revogada, alterada por uma lei ordinária também, que é feita, e produzida... foi um decreto-lei que criou... Que transferiu a competência para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Para portanto, a Prefeitura do Rio. Rebatendo a mentira do prefeito... Aquele terreno me parece que era do governo federal, aquela área, não é? Absolutamente constitucional. Que eu quero deixar aqui muito claro para você que nos assiste, uma lei ordinária produzida e aprovada na Assembleia Legislativa, ela tem a capacidade de alterar outra lei ordinária, que no caso o Decreto-Lei passou, ao ser recebido no texto constitucional, passou a ser uma lei ordinária também. Portanto, absolutamente constitucional. O fato é que em 75, com a fusão do Estado da Guanabara, alguns decretos-leis foram expedidos. E, na verdade, esse regulou o domínio daquele terreno, daquele território, onde está compreendido hoje o sambódromo, o terreirão do samba, Sim. que é um equipamento público fundamental para o desenvolvimento econômico, cultural, para o fomento ao turismo do Rio de Janeiro. A partir daquele momento, a Prefeitura tem o controle daquele espaço físico, mas a obra posterior, já na década de 80, quando foi construído o sambódromo no governo Leonel Brizola, foi recurso do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, portanto um equipamento do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, eu tenho dito sempre, o fomento à cultura, a indústria do carnaval, que é fundamental para a economia do Rio de Janeiro, ela é do Estado e não da Prefeitura. Se a gente fizer aqui um rápido exercício, as últimas campeãs do carnaval no Rio de Janeiro são escolas do Grande Rio. É a Beija-Flor em Nilópolis, a Viradouro em Niterói, a gente tem a Grande Rio em Caxias. Então é um patrimônio do Estado, não é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho dito o seguinte, o sambódromo não é um brinquedinho, não é um playground do prefeito Eduardo Paes para ele ficar ali manifestando o deleite dele, né, com os seus amiguinhos, com os seus apaniguados. O sambódromo é um equipamento público que está subutilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente não tem uma agenda permanente de atividades ali, então é necessário que se tenha gestão, que se tenha uma agenda permanente de atividade, que o sambódromo passe a funcionar não apenas nos 4 dias do Carnaval. E eu me permito aqui refutar um outro argumento do prefeito. Não há nenhum centavo de acréscimo de despesa para o governo do Estado. Hoje a festa só acontece porque o governo do Estado aporta o recurso da subvenção das escolas, aporta os recursos necessários para todo o aparato de segurança pública e saúde para que o sambódromo possa funcionar nos 4 dias da festa. Então não há nenhum acréscimo de despesa para o Rio de Janeiro e a gente vai devolver um equipamento importante para quem de direito, que é o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou mudar de assunto, eu quero falar em vários temas, assim, esse tema do sambódromo a gente poderia se estender aqui, mas a gente, de certa maneira, já abordou de maneira suficiente. Quero falar um pouco do Estatuto das Blitz, que também foi um projeto que foi enviado para a LERJ pelo governador, enfim. O que isso muda na vida do cidadão? Eu sei que você desempenha, ao lado de outros parlamentares, uma luta, uma campanha contra as blitzes legais, contra as blitzes que são injustas, que na verdade acabam atrapalhando a vida do cidadão e não coibindo crimes, na verdade acaba prejudicando o dia a dia, pegando em questiúnculas, é o farol, enfim, é o farolete que não está funcionando, isso acaba tendo apreensões de veículos, enfim, transtornando a vida das pessoas, quando na sua opinião isso não deveria ocorrer. Do ponto de vista prático, quer dizer, o que muda para o cidadão
com a instituição do Estatuto das Blitz? Olha, Ricardo, todo mundo tem acompanhado aí o meu trabalho nas redes sociais e a atividade da imprensa também, tem até apelidado o meu trabalho, o do deputado Felipe Poubel, o deputado Alan Lopes, como a tropa de choque do presidente Rodrigo Bacelar na Assembleia Legislativa. Sim. E é uma alcunha que a gente admite com muito orgulho. Sim. O fato é que ao lado dos deputados Alan Lopes e Felipe Poubel, e com a ajuda do vereador, meu irmão, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, líder do PL na Câmara Municipal, o vereador Rogério Amorim, e do vereador Poubel, a gente tem feito um trabalho de fiscalização. Sim. Nós nos deparamos efetivamente com uma máfia do reboque, com uma indústria da multa no Rio de Janeiro. E por que a gente diz isso? Porque a mesma empresa que reboca os carros, que detém o contrato do reboque, e que na verdade ela não tem reboque nenhum, ela terceiriza e muitas vezes quarterceiriza, chegando na milícia, ela também administra o pátio. Sim. Então, portanto, recebe as diárias e ela faz o leilão, ou seja, ela é interessada em todas as etapas da cadeia, que é a indústria da multa e a máfia do reboque. Sim, a gente desbaratou essa quadrilha no Rio de Janeiro, fomos às ruas, recebemos denúncias do cidadão de bem, aquele trabalhador que precisa do seu carro, da sua motocicleta, e sofrendo covardia do poder público. A gente relatou durante todo esse trabalho o Detro, por exemplo, que é o detentor desse contrato e que faz além do que deveria. O Detro tem a missão somente de fiscalizar o transporte intermunicipal, o transporte complementar, mas vai fiscalizar carro de passageiro, buscando pelo em ovo, fazendo covardia com o cidadão, não cumprindo a legislação federal, a legislação estadual que impõe regras claras, como, por exemplo, se o problema no seu veículo pode ser resolvido, você recebe uma notificação, tem 30 dias para resolver aquela questão e não tem o carro rebocado. A gente viu covardias, por exemplo, de uma mulher com filhos que parou numa blitz, teve o carro rebocado no arco metropolitano e depois a blitz, a operação, se desmontou e largaram aquela senhora ali sozinha, exposta ao perigo. Sim. Uma série de covardias contra as pessoas, a gente foi denunciando, e a partir de agora, trabalhando. Como vai ser? Como essas blitz vão acontecer? O fato, Ricardo, é que esse trabalho todo ele não poderia se resumir só em vídeo para rede social e fiscalização na rua. A gente teve muito embate, a gente teve ameaça das milícias, a gente teve ameaça dessa indústria da multa. A gente respondeu muito processo de abuso de autoridade. Existe uma participação das prefeituras, sobretudo a Prefeitura do Rio de Janeiro e alguns prefeitos que são coniventes com a máfia do reboque. Então a gente enfrentou esse processo, mas esse trabalho ele não se resumia só na rua. Nós atuamos na CPI, ouvimos muitas autoridades e mais do que isso, a gente conseguiu dar uma resposta com ali a força do presidente Rodrigo Bacelar, que como presidente da Assembleia aprovou o estatuto e agora tudo indica que como governador em exercício vai sancionar. Aprovou o estatuto. Na verdade, a mensagem foi enviada por ele como governador, substituto, interino. Ele mandou o projeto para a LERJ, ele aprovou como presidente da LERJ e agora talvez o sancione novamente como governador. Ele atuou em todas as etapas do processo. Ricardo, a gente brincou fazendo aquela metáfora aqui para quem nasceu no final da década de 78, como eu, que assistiu muitos Trapalhões, que ele parece o Didi Mocó. Né? Ele bateu o escanteio e ele mesmo cabeceou. Mas o fato é que logo que a gente apresentou essas denúncias, levamos imediatamente ao governador Cláudio Castro, que se mostrou do nosso lado o tempo inteiro. Ele nos autorizou a seguir com o trabalho, nos deu os elementos para isso. Perfeito. O Corpo de Bombeiros esteve ao nosso lado e tudo mais. O que é o Estatuto? O Estatuto, a gente conseguiu compilar a legislação federal e estadual, trazer elementos novos, modernos e dar garantias claras de segurança jurídica tanto para o policial que está na ponta, operando. Lembrando o seguinte, nós somos favoráveis e defendemos as operações de segurança pública. Nós somos contrários às operações que são covardias com o cidadão. Muitas vezes a gente vê que o indivíduo é parado numa operação dessas e não é nem questionado se ele está armado, se ele está com droga, se o veículo é roubado. Vão logo perguntando como está o pneu, se ele está com IPVA ou dia ou não. Isso não pode. A gente é favorável à operação de segurança, mas contrários às covardias que têm acontecendo. E o Estatuto é uma revolução no Rio de Janeiro e para o Brasil. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com Rodrigo Amorim, deputado estadual do União Brasil, líder do governo Cláudio Castro na LERJ. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui nesta noite o líder do governo na Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado, uma polêmica se instalou nos últimos dias sobre a recomposição salarial dos servidores. O governador Cláudio Castro deu uma entrevista a um podcast dizendo que é impossível, ele está, digamos, impedido pela legislação de conceder esse reajuste. Até falou, existem recursos diferentes, as pessoas
questiona por que eu estou fazendo hospital, mas é outro dinheiro de hospital é uma coisa, dinheiro para a folha vem de outra origem, portanto é regulado de uma outra forma, e eu não posso conceder o reajuste. O deputado Luiz Paulo disse que não, que isso é uma questão política e que não é dessa maneira, a interpretação do governador está incorreta. Com quem o senhor fica nessa disputa? Obviamente que eu tendo a crer que o senhor vai ficar com o governador Cláudio Castro, até porque o senhor é líder do governo, mas explica a sua posição melhor. Olha, o deputado Luiz Paulo é um grande deputado, né? Um deputado atuante. Eu tenho, por exemplo, um orgulho, como falei, né? Eu tenho uma posição marcada muitas vezes pelo confronto, por uma posição ideológica muito firme no plenário da Assembleia, mas também tenho me notabilizado por ser um dos deputados mais produtivos e mais técnicos da Assembleia Legislativa. Por que eu digo isso? Porque na legislatura passada, o deputado Luiz Paulo presidiu uma CPI da dívida pública, que fez um apanhado histórico da dívida do Rio de Janeiro. Sim. E eu fui o relator dessa CPI, o que gerou, inclusive, um livro que foi escrito por mim e pelo deputado Luiz Paulo, a gente vai lançar em breve. Sim. Então isso me orgulha muito, de escrever um livro ao lado do deputado Luiz Paulo. O fato é o seguinte: aquele momento do Propag, aquele momento da recomposição das perdas, quando foi estabelecido num texto de lei a recomposição com aquele parcelamento em 3 vezes, também há um item, um dispositivo claro, no final dessa lei, dizendo que o pagamento da recomposição está vinculado diretamente ao incremento de receita, mais precisamente à receita corrente líquida. Mas o deputado fala que isso se refere, digamos, à recomposição anterior, o que o deputado... as novas recomposições, as anteriores não estariam, digamos, atingidas por essa, que o deputado Luiz Paulo, determinação. O que o deputado Luiz Paulo sustenta é que esse texto, ele não discorda do texto, da existência do texto, até porque ele participou desse momento de confecção futuras recomposições, né? Ele fala que isso serve para as futuras recomposições anuais, mas eu entendo que é recomposição lato sensu. A recomposição, que o que a gente está fazendo ali, o Instituto tutelado por essa lei, a recomposição, ela só pode ser efetivada desde que seja cumprido esse requisito do texto que está no diploma da lei. O fato é que o governador pagou a primeira parcela e quando foi, por consequência, pagar as demais parcelas nos anos subsequentes, esbarrou justamente com esse texto. O fato é que naquele momento em que foi aprovada a recomposição... Não houve variação da receita para justificar a recomposição. E justamente não houve por conta também da edição da lei complementar, que mudou a taxação tributária, por exemplo, do combustível, da energia elétrica. Exato. Isso acabou alterando e dando um prejuízo de bilhões de reais ao governo do Estado. O fato é que essa diferença, ela fez alteração na conta, no orçamento, e a gente só tem hoje uma sobrevida orçamentária e um fôlego financeiro por conta de uma medida de austeridade do governador, que está mantendo as contas em dia, está mantendo as contas claras, objetivas, contendo gastos, aumentando, incrementando a receita. É uma pauta silenciosa. O governador Cláudio Castro tem ido a Brasília. Sobre isso eu queria falar, porque ele está tentando, na verdade, fazer um trabalho político para a derrubada dos vetos, para que o Rio possa ser enquadrado no Propag e aí reequilibrar as suas finanças. E enquanto isso não acontece, ele conseguiu estender a liminar dada pelo ministro Toffoli até dezembro, para que o Rio pague a dívida nos moldes de 2023, nos valores de 2023. Portanto, deu um refresco, um refrigério para o Rio, para ir tocando a bola, até resolver isso de maneira mais consistente, que seria com adequação ao Propag, desde que haja a derrubada dos vetos, que possibilitaria esse reequilíbrio. Como é que você vê essa expectativa? Você acredita que o Rio, digamos, vai conseguir, quer dizer, nesse esforço conjunto, que se derrube o veto e, portanto, se crie condição para que haja um reequilíbrio mais sustentável da dívida do Rio? Olha, Ricardo, eu primeiro destaco aqui uma incongruência da esquerda. A mesma esquerda que, naquele momento, que aprovou na Assembleia Legislativa a autorização para recomposição, ela já sabia que aquilo tinha um fim eleitoral naquele momento, que atendia também a ela, e eu considero uma extrema covardia hoje querer insuflar os servidores que foram contemplados no governo Cláudio Castro, tiveram aumento, a gente teve concurso público, eu sou um defensor do concurso público. O fato é que essa mesma esquerda hoje, ela teria que estar atuando nesse momento para a derrubada dos vetos. O governador Cláudio Castro teve uma agenda, como eu disse, silenciosa, porque não é uma obra que todo mundo está vendo, isso não tem propaganda, ele está mantendo as contas em dia, ele está mantendo o Rio equilibrado. A gente sabe que num passado muito recente, o servidor não recebia salário, e hoje o Rio tem uma sanidade financeira graças a essa boa gestão do governador Cláudio Castro. O governador também fez inúmeras visitas a Brasília, foi um dos
dos elaboradores do Propag, que é um programa, né, substituindo ali o regime de recuperação que o Rio está inserido hoje, com uma legislação mais moderna, e que justamente por isso a gente clama que esse veto que tinha sido acordado principalmente lá aquele atrás, veto que se prevê a antecipação de receitas do fundo para a União, que abateria substancialmente o valor da dívida. Essa questão do fundo é de impacto substancial para o Rio de Janeiro. É esse ponto que a gente mais se insurge contra esse veto. Lembrando que ele foi dialogado com o governo federal e depois, para nossa surpresa, veio o veto. O fato é que o governador também conseguiu uma vitória no Supremo Tribunal Federal, estendendo o prazo até dezembro, que é o tempo mais do que suficiente, me parece, para que a gente possa também aqui, sempre esse trabalho foi conjugado com a Assembleia Legislativa, também entrar numa pauta importante no segundo semestre, que é a adequação da legislação estadual em 2 momentos críticos. Primeiro, a reforma tributária, que a gente tem que adequar a nossa legislação também face à reforma tributária em âmbito federal, que já aconteceu, e também preparar todo o arcabouço legal para que o Rio de Janeiro possa reingressar num novo regime, que nesse momento agora é o Propag, em condições mais amenas para o Rio de Janeiro, que a gente possa continuar o que já vem fazendo, de retomar investimento e ter recurso para pagar em dia e toda a folha salarial, retomar os investimentos necessários e continuar a sanidade financeira que o Rio está vivendo hoje. Perfeito. Voltamos em 1 minuto hoje com o deputado Rodrigo Amorim no Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui hoje o deputado Rodrigo Amorim, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, estamos ainda há mais de um ano das eleições, mas eu sinto uma turbulência já muito grande, a temperatura já está muito elevada, eu acho que precocemente, até porque esse movimento do vice-governador para o Tribunal de Contas deflagrou o processo eleitoral, porque, bem, já que Thiago foi para o Tribunal de Contas, não é mais o vice, o sucessor na linha natural de sucessória do Cláudio Castro, portanto abriu espaço para Rodrigo Bacelar, que é o candidato. Isso criou uma efervescência política no Rio de Janeiro, de modo geral. E isso tem ecoado na Assembleia Legislativa. Na semana passada, houve um embate muito grande entre o presidente Bacelar e o deputado Rosenberg Reis, que é irmão do secretário de Transporte, o Washington Reis, que anuncia o desejo de também ser candidato ao governo do Estado. Embora não possa, ele está inelegível, a questão dele está no Supremo Tribunal Federal, há uma possibilidade agora aventada de se fazer uma reversão disso a partir de um acordo de não persecução penal, mas isso não está resolvido, é apenas uma possibilidade. Mas isso tem deflagrado uma crise muito grande. Fala-se, inclusive, na possibilidade, a especulação da semana é que o governador, o presidente da Alerj, Bacelar, poderia, eventualmente, até demitir o Washington Reis da Secretaria de Transporte. Bom, diante dessa confusão toda, o que o senhor acha disso tudo? O senhor, como líder do governo Cláudio Castro, amigo de Rodrigo Bacelar, enfim, e também com bom relacionamento com a família Reis, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, Ricardo, primeiro a gente precisa partir de algumas premissas, tá? A primeira premissa é que nunca foi uma obra de vaidade, um projeto de vaidade do presidente Bacelar a candidatura ao governo do Estado. Ao contrário, aqueles que conhecem a trajetória política, que é meteórica, fruto da competência do presidente Rodrigo Bacelar. Aliás, o presidente Rodrigo Bacelar tem se notabilizado na vida pública com uma característica: cumpre palavra. Algo indispensável não só nas relações pessoais, mas sobretudo na política. O fato é que o presidente Bacelar está cumprindo uma missão que lhe foi outorgada, designada pelo governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro escolheu para suceder um projeto de governo que está funcionando, que está dando certo, que está restaurando o Rio de Janeiro, a figura do presidente Rodrigo Bacelar. O presidente Rodrigo Bacelar é o presidente do parlamento, presidente do União Brasil, no Rio de Janeiro, está à frente do partido, junto com o presidente Rueda, presidente, né, da federação, sim, agora nessa federação que surge. O fato é que ele recebeu uma missão de governo do Estado. A questão que você mencionou em relação ao Washington Reis, a gente vai para a segunda premissa, que respeita a trajetória política do Washington Reis, um político experimentado, deputado federal, prefeito, deputado estadual na Assembleia Legislativa, e, portanto, é legítimo a qualquer político querer se apresentar para o jogo, querer pleitear uma posição, principalmente nesse momento pré-eleitoral. O fato é que esse protagonismo, esse excesso de protagonismo, muitas vezes ele rompe uma fronteira do próprio respeito institucional. A partir do momento que o Washington Reis faz agendas
com Eduardo Paes, agendas públicas com Eduardo Paes, ele rompeu essa fronteira. O primeiro episódio foi anunciando uma política pública do governador Cláudio Castro, em parceria, em comunhão com o presidente da Assembleia Legislativa, que é a questão da redução tarifária. Quando ele vai para uma grande emissora e anuncia isso publicamente, ele já rompeu pela primeira vez. Na sequência, faz uma agenda falando de uma suposta obra do metrô, de ampliação do metrô para a região metropolitana, contando com a presença do prefeito Eduardo Paes, outras lideranças políticas também, a revelia do Rodrigo Bacelar e a revelia de Cláudio Castro. E o terceiro momento foi uma visita do prefeito Eduardo Paes a Caxias, e ele também tornou pública essa visita e desfilou em Caxias ao lado de Eduardo Paes. O fato é que será uma eleição polarizada. Rodrigo Bacelar é o pré-candidato ao governo do Estado, na sucessão de Cláudio Castro, candidato ao Senado, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, candidato à reeleição, Sim. e que tem como cabeça da chapa e maior liderança política do Brasil e no estado do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, dentro da mesma chapa e da mesma configuração, estão Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e Rodrigo Bacelar. Uma eleição polarizada, que a gente tem a força do bolsonarismo e, de outro lado, a esquerda. O projeto de Lula para o Rio de Janeiro, que é protagonizado, que tem como a maior referência de Lula no Rio de Janeiro é Eduardo Paes. Portanto, a partir do momento que o Washington Reis flerta com o Eduardo Paes, ele está afrontando a liderança de Rodrigo Bacelar, de Cláudio Castro e também dos aliados do presidente Bolsonaro. Muito embora a gente reconheça, o presidente Bolsonaro tem uma relação de boa proximidade com a família do Washington Reis. É. Mas, na vida pública, as pessoas têm comportamentos distintos. A personalidade do governador Cláudio Castro sempre foi mais comedida. O governador, para quem convive com o governador, e eu sou um desses, já ouviu o conselho dele, olha, gelo no sangue. Isso. Por outro lado, o governador, o presidente... Ele acha que tem que haver uma convivência, tem que ter mais tolerância nesse momento pré-eleitoral, tem que conviver com as divergências, com o antagonismo, para lá na frente você conseguir ampliar. Articular, um pouco assim, lá na frente. O presidente Bacelar, ele, ao contrário, ele tem como característica, até mais parecida comigo, de, ao invés de ter gelo no sangue, ele tem nitroglicerina no sangue. E, de uma maneira objetiva, ele que vinha sendo também muito cobrado pela base, né, pelos aliados, que estão vivendo também, de igual forma, o momento pré-eleitoral, os aliados cobrando posicionamento de algumas figuras. Deputado Dionísio Lins, que está com o pé em cada canoa, outras figuras ali ligadas ao PP, o vereador que tem secretaria no governo Eduardo Paes, mas que o PP é base que integra o governo Cláudio Castro. Portanto, o presidente Rodrigo Bacelar respondeu a um comportamento que foi do Rosenberg, que foi belicoso naquele momento, e teve uma resposta do presidente Bacelar. Como é que vai ser nada impede essa convocação de Washington Reis lá? A gente está no recesso legislativo. Vai ser em agosto? Claro, o presidente Bacelar não usa os instrumentos institucionais para fazer guerra política. O fato é que ele age de maneira ponderada. Sim. E certamente a Assembleia como um todo, lembrando, a votação foi de todos os deputados presentes na sessão contra um voto apenas. Portanto, ele expressou ali a vontade da Assembleia, e o presidente Bacelar vai ter a sabedoria de conduzir esse processo junto com o governador e até, se for o caso, restabelecer o diálogo com o Washington Reis, que é um político que a gente respeita e a gente reconhece a importância dele dentro do processo. Rodrigo, como é que você recebe, para encerrar o programa, estamos encerrando, quer dizer, o seu comportamento lá na CCJ de equilíbrio, de ponderação, até envolvendo integrantes da esquerda, faz com que o seu nome comece a ser ventilado como uma possibilidade para presidir a LERJ. O senhor adquiriu a confiança não só da base do governo Cláudio Castro, como dos setores da esquerda que tem diálogo, o senhor consegue manter o diálogo aberto com essas, digamos, forças políticas, independentemente da divergência ideológica que o senhor tem em relação a elas. Como é que o senhor recebe essa possibilidade de, eventualmente, se tornar o presidente da LERJ? Olha, eu primeiro reconheço que essa condução da CCJ me deu muita força política, e eu devo isso ao presidente Rodrigo Bacelar, que me confiou essa missão. Agora, com o governador Cláudio Castro, o presidente Bacelar me confiando também a liderança do governo, eu reforcei esse papel institucional na Assembleia de bom diálogo com os pares, embora mantenha ali meu posicionamento firme na defesa dos aspectos ideológicos do meu mandato. O fato é que hoje a nossa missão aqui é trabalhar num processo para 2026
para mudar a história do Brasil novamente, restabelecer o Brasil junto com o Bolsonaro, reeleger o senador Flávio Bolsonaro, eleger o governador Cláudio Castro e o governador do estado, Rodrigo Bacelar, que vai ganhar a eleição. Então eu estou imbuído dessa missão. A Assembleia Legislativa é importante. Nesse momento, esse é o seu propósito. A Assembleia Legislativa é importante. Eu sou aqui um aliado de primeira hora do presidente Rodrigo Bacelar. Vou cumprir a missão que ele determinar, mas hoje o foco é o governo do estado, é uma eleição nacional polarizada, enfrentar e revelar aqui as mentiras de Eduardo Paes no Rio de Janeiro e viver um processo político harmonioso. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez nessa noite aqui no Jogo do Poder. Sempre uma honra. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.